Olá, meus amigos, muito bom dia. 28 de outubro, Rogério Parada por aqui, falando um pouquinho sobre política. As Farcs brasileiras, fábricas de ações repetitivas e circulares, continuam trabalhando naquele sistema que eu falei para vocês no último vídeo que a esquerda inventou, de repetir narrativas de forma circular e constante até que elas se tornem, na opinião pública, no imaginário da opinião pública, realidade. O pedido de prisão do Alan foi resultado disso, e agora um ataque frontal realmente ao presidente da República naquela linha que eu falei no último vídeo, que é o quê? Derrubar o Telegram. Eles querem tirar o Telegram do ar no ano que vem. Para isso estão criando uma série de regras aí para atrapalhar a vida das plataformas, e o Telegram em especial. E também surgindo aquela tese de que tem que se banir as redes sociais, o presidente das redes sociais, ou seja, impedir que ele use as redes sociais. Isso vem da boca do Randolph, lá do G7, do pessoal das fake news, que está fazendo estardalhaço, entregando relatório para todo lado. Vem também da própria imprensa tradicional, parte da imprensa tradicional. E o TSE e o STF também caminhando no inquérito das fake news e na questão da cassação da chapa Jair Bolsonaro-Mourão, indo na mesma linha, falando desse assunto, questão de como as redes sociais são utilizadas ou atrapalham, ou seja, o discurso, a narrativa agora é essa. Isso demonstra pra gente, de forma muito clara, pessoal, e aí todo mundo tem que acordar, nós já estamos em campanha eleitoral, e nós temos duas opções, Jair Bolsonaro ou Lula, Lula ou Jair Bolsonaro, o resto é só cena que está sendo colocada aí pelo antigoverno, pela antipátria, pra gente achar que a gente está num processo democrático. Isso não acontece. É Lula ou Bolsonaro. Lula tem o apoio claro, né, óbvio, do Senado, do STF, do TSE, da imprensa, né, de parte da imprensa grande, dos artistas, etc. E o Bolsonaro está lá com o apoio do Lira, da Câmara, das Forças Armadas e de nós, do povo. Isso já vem sendo comentado há muito tempo. Agora, de uma forma muito inteligente, o que os nossos inimigos estão fazendo? Eles estão usando a economia. O objeto da briga, da luta, é a economia, a situação econômica do Brasil. Então a gente pega o Senado, por exemplo, bloqueando pautas lá, através do Senado dominado pelo PT e pelo PSD, hoje, né, o Pacheco se filiou ao PSD e ele vai sair vice na chapa do Lula, numa articulação muito bem feita pelo Kassab, e você começa a olhar os agentes, né, os atores dentro do Senado, todos ligados ao PSD ou ao Lula. Então a questão, por exemplo, lá do Otto Alencar, que eu venho repetindo aqui, né, e o Ângelo Coronel segurando a reforma do imposto de renda, que seria uma coisa excelente para o Brasil, né, o Omar Aziz, o próprio Renan Calheiros, todos aqueles senadores, o Pacheco segurando a questão dos combustíveis, que agora está em pauta, todo mundo brigando, combustíveis, aí entrou para a Petrobras, privatização da Petrobras, não, todo esse discurso no sentido de travar essa pauta toda. Não deixar, o povo tem que pagar R$7 o litro de gasolina, e se possível parar tudo, os caminhoneiros entrar em greve para atrapalhar a vida do Brasil. E aí o pobre, né, quem sofre vai pôr a culpa, porque a imprensa vai fazer isso, pôr a culpa no governo Jair Bolsonaro para ele perder voto. Então o Senado, a questão dos precatórios agora, absurdo, gente, absurdo isso. Quer dizer, eles aceleram a pauta do que interessa e desaceleram, travam a pauta do que não interessa, ou de tudo que atrapalha o Brasil. Reforma do imposto de renda, precatórios, combustíveis, a questão do Auxílio Brasil agora fica batendo, não, vai estourar o teto. Então a gente vê pessoal da esquerda contra o Auxílio Brasil, dizendo que é irresponsabilidade do presidente. Quer dizer, uma coisa para tirar pessoas da fome que estão passando. Depois tem a questão do plano de logística, plano nacional de logística que o Tarcísio colocou. Tem as hidrovias, está tudo sendo barrado. O Brasil, se investir em hidrovias, realmente, a gente arrebenta. O Brasil arrebenta, entendeu? E o que o pessoal faz? Puxa para a pauta ambientalista, compliance, etc., para travar tudo que diga respeito à hidrovia. A questão das ferrovias, nós temos mais de 60 bilhões de reais de investimento travado no Senado, tudo no Senado, gente. O Senado está travando tudo, né? E quando destrava, eles pedem para o STF, entra com alguma medida, algum partido e trava de novo. E do outro lado da Câmara, a gente vê o Arthur Lira, né, tentando, então, até agora revogar a prisão, né, do Daniel Silveira, vê o Arthur Lira tentando fomentar o acerto com o Senado para andar com as pautas para frente.
defendendo, né, a questão da CPI, defendendo o presidente na questão da CPI ontem, das fake news. Então, assim, você vê a posição, né, da Câmara extremamente favorável. É uma luta política, é uma luta política. E aí, numa terceira via, a gente vê o Moro, que puxou para ele a pauta do combate à corrupção, como se o Jair Bolsonaro não combatesse a corrupção mais, né? Apreensões recordes aí de drogas, né? Batidas no tráfico de droga, no crime organizado. Me parece, e o Moro disse que não, que o Jair Bolsonaro é um péssimo administrador, a economia do Brasil está atacando a economia, usa o antagonista, Cruzoé, a turminha dele, né? A Globo, para meter o pau, e que abandonou o combate à corrupção. Isso não é verdade. Quer dizer, o Moro é a terceira via, e não é terceira via nada. Está de braços dados, acreditem, pessoal. Incrível pensar isso. O Moro e o Lula estão juntos, né? E o Ciro batendo também do jeito dele no Jair, etc. Então, o que a gente vê hoje, pessoal, é a campanha eleitoral em andamento. Fiquem atentos. Tem que ficar claro que as pessoas ligadas aí à turma do Lula estão contra o povo brasileiro, infelizmente, contra a pátria, contra o Brasil, porque eles não estão se importando. Se tiverem que quebrar o Brasil para tirar o Bolsonaro do governo, eles fazem isso. E não é essa atitude que a gente vê no nosso presidente. E aí eu costumo dizer o seguinte: o problema não é esse radicalismo. O radicalismo pode até existir as diferenças ideológicas, isso não é o problema. O problema é que hoje as leis não funcionam para todos. As leis não são iguais para todos, as regras não são iguais. É um jogo de futebol onde as regras são diferentes para um time e para o outro. E o que é pior, né? O que é pior, o julgamento dessas regras não é imparcial. E quando a gente vai fazer alguma mudança, a mudança não existe aquela prudência, aquela preocupação de observar, cara, vou mudar minha postura, peraí, o que eu atrapalho o Brasil? Como é que eu tenho que fazer isso? Quer dizer, hoje não é o radicalismo que está acabando com a democracia, o Estado democrático brasileiro, né? É a falta de isonomia, a falta de imparcialidade nos julgamentos e, sobretudo, a falta de prudência, de amor, de cuidado com o nosso país na hora de implantar essas mudanças. Vamos em frente, uma boa semana a todos aí, fiquem com Deus.